Estamos começando mais um módulo do nosso curso Exercitando o Português. Dessa vez um pouco menos padrão, porque você viu que o nosso tema, interpretação de texto, é difícil a gente escolher 15 questões para tratar de um assunto que é tão variado e vai depender da motivação, do texto escolhido, enfim. Mas eu peguei 15 questões que me permitam levantar alguns aspectos, digamos, teóricos. Quando a gente faz a definição do que é um texto, a gente pensa, né? Toda prova de português tem texto. Antigamente nem toda prova tinha texto. Mas quando a gente imagina um texto, você tem bancas que tem um texto grande, algumas questões sobre o conteúdo daquele texto e outras questões de gramática baseadas nas estruturas daquele texto. Isso é o padrão. Você tem outras bancas, como por exemplo a FGV, que trabalha cada questão com um pequeno texto. Seja para abordar o seu conteúdo, ou seja abordar a sua forma. E a gente tem provas que tem 2 ou 3 textos, dependendo se a prova tiver 20 questões, ou 25, e assim por diante. Mas a definição de texto não é como a gente ouve ou a gente pensa de imediato, olha, texto é um conjunto de palavras. Não. Eu posso ter um conjunto de palavras até sem sentido. Não, mas são palavras organizadas em parágrafos, ok? Só que os parágrafos têm que ter uma concatenação entre eles. Então, o texto vai ser uma unidade que tem que ser composta harmonicamente. E essa composição harmônica tem que obedecer a 2 critérios. Né? Então, obedecendo aos critérios, sobretudo, do que a gente chama de coerência e o critério que a gente chama de coesão. Coerência e coesão. Então, quando você fala em coerência e coesão, ter coerência é ter sentido. E a coesão representa a costura, representada ou apresentada por forma da estrutura gramatical do texto. Então, você tem questões de prova em que se pega um fragmento de um texto, reescreve-se esse fragmento para você saber qual foi aquela escritura que manteve o sentido original e alterou a correção gramatical. Então, o sentido ou a coerência tem a ver com o conteúdo, mas a coesão tem a ver com a forma. Ou seja, os aspectos gramaticais do texto, eles têm a ver com essa noção de coesão e de coerência. Então, tudo isso aí é avaliado ao longo de cada prova de língua portuguesa, independentemente da banca. Ok? Então, como eu fiz nos outros temas, a partir de agora, nós teremos 15 questões, poderiam ser muito mais. Mas é porque às vezes a pessoa fala, pessoal, mas o conteúdo de gramática sempre tem, de texto não. Então eu vou pincelar algumas coisas aqui que eventualmente você pode encontrar na sua prova. Vamos então, baixe o seu PDF, né, para você acompanhar e fazer as anotações pertinentes, e aí tem um material para você fazer algumas anotações também, como você fez nos outros blocos aí. Vai lá na tela. A questão número 1 da banca FGV, da Fundação Getúlio Vargas, ela disse o seguinte: não foi para isso. É o título do texto. Tirado da Folha de São Paulo, do dia 27 de dezembro de 2007. Não sei se é verdade. Dizem que Santos Dumont suicidou-se quando soube que durante a Guerra Mundial, a primeira, de 1914 a 1918, estavam usando aviões para bombardear cidades indefesas. Não fora para isso, pensava ele, que inventara a navegabilidade no ar. Façanha que ninguém lhe contesta. Tampouco inventara o avião,
cuja autoria lhe é indevidamente negada pelos norte-americanos, excetuando o Dr. Guillotin, que construiu um aparelho específico para matar mais rapidamente durante os anos de terror na Revolução Francesa. Em geral, o pessoal que inventa alguma coisa pensa em beneficiar a humanidade, dotando-a de recursos que tornam a vida melhor e possível para todos. Então nós temos aí um texto que é pequenininho. Você pode ter texto pequeno, texto médio, texto grande, mas eu vou pegar questões que, para combinar com o formato do curso, tenham textos menores. Então vamos lá. Aí a FGV perguntou na sua tela o seguinte: esse fragmento de uma crônica de Coni é o exemplo de texto didático, pois ensina sobre personagens famosos. É o exemplo de texto descritivo, pois fornece dados sobre as invenções citadas. É um exemplo de texto narrativo, pois relata a história da criação do avião e da guilhotina. É um exemplo de texto argumentativo, pois apresenta fato que comprova o título da crônica. Ou é o exemplo de texto histórico, pois traz informações sobre o passado a fim de registrá-lo. O que diz o seu bom senso? Então vamos lá. Isso é uma questão que você pode encontrar em várias bancas, não só nesse texto pequeno, mas num texto maior. Às vezes o seu edital, eles falam sobre os gêneros e a tipologia textual. Então, quando você tem que identificar a tipologia textual, eu tenho 3 tipos de texto básicos, que é o texto descritivo, o texto narrativo e o texto dissertativo. Tem outros, mas os 3 básicos são esses. E dentro do tipo textual, eu tenho um leque maior, que são os gêneros textuais. Então, por exemplo, a tipologia textual se baseia num tripé. Se você olhar na tela aí, a letra B, fala de texto descritivo, a letra C fala de texto narrativo. E a letra D, quando fala de texto argumentativo, o argumentativo é um tipo do texto dissertativo. Claro que existe uma determinada tipologia que predomina na maioria das provas. Bom, mas a letra A, olha na tela, texto didático, isso não é um tipo, isso é um gênero. E o texto histórico, na letra E, isso não é um tipo, é um gênero. Então vem cá, tipologia se baseia num tripé. Eu vou ampliar um pouquinho essa noção de tripé. Mas o gênero vai além. Então, todas as vezes que você encontrar uma questão que tem a cobrança do rótulo de um texto, você vai procurar prioritariamente ser descritivo, narrativo ou dissertativo. Olha, o texto mais básico é o chamado texto descritivo. Ele é o mais restrito. Em segundo lugar, eu tenho o texto narrativo, que é um pouco mais amplo, mas ainda assim é restrito. E em terceiro lugar, eu tenho o texto dissertativo, que é o mais abrangente dos 3, e cá para nós. A cada 10 textos de prova, no mínimo 8 se enquadram nessa tipologia. E aqui dentro você tem a subdivisão do texto dissertativo, que é expositivo, e do texto dissertativo, que é argumentativo. Então, esse é o tripé. Um texto descritivo, narrativo ou dissertativo. Tá? Da tipologia textual, os básicos são esses. Muitas questões de prova não cobram como essa cobrou. Muitas questões de prova te falam assim: assinale a alternativa, cuja classificação do texto, que apresenta, aliás, o objetivo central do texto. Aí fala assim: o texto escolhido para essa prova
tem como objetivo principal, letra A, caracterizar tal coisa. O texto descritivo é aquele que tem como objetivo principal caracterizar. Então, se eu caracterizo, se eu levanto as características, eu estou provavelmente descrevendo um lugar, uma pessoa, um objeto. Por sua vez, o texto narrativo tem como objetivo principal relatar. Então, se você encontra uma questão como essa, o objetivo central do texto é relatar o encontro ocorrido entre o presidente dos Estados Unidos, parará, pororô, o relato é uma narração.